Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho 2, e o vídeo de hoje é trazido a vocês através de uma doação do Bruce, e eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja, eu estava esses dias conversando com um pessoal do Santuário das Waifus, o grupo da Corte das Corujas, sobre o waifuísmo. De como o homem sempre idealiza a mulher perfeita em sua mente e dá vazão a essa imagem estabelecida, impondo-a em seres de luz que nada se atribuem a essas características idealizadas. Concluímos assim como as waifus 2D são de tudo a transposição ideal dessa imagem concebida, que a única forma de transpor essas na realidade seria por meio de ginoides, robôs capazes de serem programadas ao bel prazer, e de como elas serão, de todo modo, um novo modelo para formar um vínculo relacional. E de como esse seria o único modo de ter uma relação normal nos dias de hoje. No meio dessa conversa, fomos um passo adiante no desenvolvimento das ginoides, onde chegariam ao ponto de elas terem úteros artificiais. Comentei sobre um destes últimos vídeos seus, intitulado Se for para ser pai tem que ser assim. Lá você comenta que o homem que quer ser pai deve, por obrigação, cumprir um propósito ao conceber um filho. Vemos que úteros artificiais potencializam essa função para o homem que quer realizar este propósito, mas não quer sofrer com os males de ter uma mulher. Nessas discussões, associamos que o mais eficiente para uma rápida aplicação desses úteros seria por meio de mercado de óvulos. Fizemos uma análise de como esse mercado funcionaria. Óvulos de tal etnia tendo maior valor de mercado do que de outra certa etnia. Discutimos também sobre os efeitos dessas mudanças, ginoides ultraartificiais e mercados de óvulos na sociedade e na política, como preocupação com criação de mão de obra e força militar ilimitada. Também sobre o benefício para nós waifuístas nessas mudanças. Gostaríamos que você comentasse profundamente sobre esses temas, waifuísmo, ginoides ultraartificiais e mercados de óvulos, e sua visão sobre eles. E Santuário dos Rentais, muito obrigado pela doação e pelo excelente assunto de vídeo. Lembrando a vocês, senhores, que se quiserem promover um vídeo aqui no canal, o link está na descrição e no comentário fixado, assim vocês ajudam demais o conteúdo a permanecer de pé e gratuito a todos os homens, e vocês também podem ajudar o conteúdo a chegar a mais homens deixando um like, se inscrevendo, ativando as notificações, compartilhando o vídeo e, é claro, ficando à vontade na seção dos comentários, como sempre. Certo, vamos a esse assunto. Só para esclarecer, lá na Corte das Corujas, é um grupo privado no Telegram e também com acesso a todos os meus vídeos antigos, o meu e-book, o e-book do Raccoon, uma aula sobre como ser um solteiro funcional e maduro do Plaiter Pontes, né, uma masterclass, tem também lá. O que mais tem? Eu botei também todos os livros do Nessa Ralita para ficar fácil para ler para quem já está ali na Corte das Corujas. Coloquei textos da machosfera das antigas, né? O Fórum do Búfalo, o Barãozinho, os textos que ele escrevia. Botei vários lá da época que eu pesquisava e fiz um aparado dessas coisas todas. Tudo isso está lá na Corte das Corujas. No grupo do Telegram, são 543 membros agora, né? Tudo lá é dividido em tópicos e tem o tópico do Santuário das Waifus. Lá os caras postam mais foto, né, das waifus deles, mas no geral tem umas discussões bem interessantes lá. Link para a Corte das Corujas na descrição e no comentário fixado, inclusive. Sobre o waifuísmo, cara, eu já desenvolvi o suficiente a respeito disso, né? Tem uns vídeos na Corte das Corujas sobre o waifuísmo que são essenciais para o entendimento da coisa, e eu acho que eu vou trazer um ou dois desses vídeos para cá para o canal para eles ficarem aqui disponíveis para o público amplo, né? Para eles entenderem exatamente o que é. Mas em realidade, o waifuísmo é única e exclusivamente a admissão do homem de que todo o apaixonamento masculino ele ocorre platonicamente no mundo das ideias. Isso foi necessário para que os homens eles mantivessem a sua função como homens. Pegue, por exemplo, as grandes guerras que nós tivemos. Desde que descobrimos a função das propagandas, tá? Em especial as duas grandes guerras do século passado, a gente vai ver ali o uso ostensivo da imagem feminina sacralizada, aquela coisa da mulher indefesa, da mãe de família, né? Aquela mulher ali extremamente feminina, delicada e meiga, como justamente uma forma de estimular os soldados ali a lutar com mais fervor para proteger as suas amadas. É claro, eles também usavam muito a sexualidade. Tinha as pin-ups, as pin-up girls, né? Pin-ups eram aquelas fotos que naquela época seriam o quê? Mulheres com lingeries estilo espartilho,
Eram muito comuns esse estilo, e os soldados eles levavam isso para a guerra como uma forma de estimular o combate, estimular a virilidade, até a testosterona neles que era necessária ali para a guerra, né? E você vai ver esse mesmíssimo efeito no mundo de hoje, mais industrial e mais consumista, no capitalismo. Então você vai ver mulheres associadas ao consumo. Pega, por exemplo, aí a Sydney Sweeney. Ela foi usada como garota propaganda e agora ela é o símbolo da extrema-direita. Sendo a Sydney Sweeney de verdade uma mulher que os homens em si não conhecem. Mas ela é usada através de uma imagem, né? Um símbolo sacralizado dela ali. Agora percebam que o mesmo não acontece com mulheres. Você nunca vai ver um outdoor de um homem tentando vender um produto para o público feminino. Tipo, um cara extremamente atraente vendendo produtos para o público feminino. Tu não vai ver isso. Tá, deve haver alguma exceção aqui e ali que um cara vai puxar da puta que o pariu, mas no geral isso não acontece. Agora, mulheres sendo usadas como garota propaganda para produtos masculinos, isso existe a rodo. Justamente porque a mente masculina, principalmente esse lado mais afetivo do homem, funciona na base do idealismo. O homem ele é muito idealista. Claro, ideias são necessárias para projetos. Então, um grande negócio que um homem abriu, isso é muito mais comum que homens façam, isso nasceu de onde? De uma ideia. Uma ideia gera um projeto gera um plano gera uma ação gera um resultado. Homens funcionam na base do idealismo, de como as coisas deveriam ser. Então, quando um homem vai falar sobre relacionamentos ou pensar em relacionamentos, ele vai ter uma ideia de uma mulher ideal. A mulher ela também vai ter uma ideia de um homem ideal. Só que, assim, isso já vai entrar num assunto um pouco paralelo, mas isso tem a ver com a forma que o homem ama e a forma com que a mulher ama. A mulher, ela ama praticando o alto amor. Então, quando ela fala sobre amor, ela está, na verdade, falando de como aquilo faz ela se sentir, ou de como aquilo vai servir a ela de alguma forma. Então, quando ela idealiza um homem perfeito, você vai ver que é sempre um homem que morreria por ela, ou que ele é obcecado por ela. E existe o waifuísmo feminino também. Na verdade, ele é muito mais comum do que vocês imaginam. Vocês acham que o waifuísmo é coisa só de, sei lá, nerdola, coisa de gordão, incel trancado no quarto. Cara, é porque as mulheres são muito mais discretas a respeito disso e os próprios homens, eles não querem ir no mundo mais íntimo das mulheres porque ela só tem coisa. Não vou dizer coisa necessariamente feia, porque no íntimo todos nós temos assim um lado bem obscuro. A verdade é que os homens eles não querem perder esse encanto que eles têm pelas mulheres. Eles não querem sofrer o desencanto. A quebra de expectativa é uma coisa que a Red Pill faz e é por isso que ela é muito amarga e muitos homens a rejeitam. Então, existem fóruns, existem grupos, existem sites sobre mulheres projetando seus homens ideais, seus homens perfeitos. E os aplicativos de inteligência artificiais para conversação, assim, a nível afeto, tipo Character.ai, aquela do Selwer Setzer, né, que o cara se matou lá porque ele namorava uma IA da Daenerys Targaryen, né? Rolou aí, eu fiz até um vídeo na época, o moleque tinha 14 anos e se churrascou porque ele tava conversando com a IA, mas assim, ele tava todo depressivo, sofria bullying na escola, os pais eram separados, ele já fazia acompanhamento psiquiátrico, não foi realmente a IA que churrascou ele, né? Ele já tava todo zoado. Tem essa Character AI aí e, assim, 90% não, mas a maioria dos bots que tem lá, dos robôs, são assim homens com aquele arquétipo comum, aquele estereótipo comum, né, de um homem de 2 metros de altura, branco, muito frequentemente asiático, por conta dessa coisa da propaganda do K-pop e tudo mais, dorama e etc. Rico, obviamente, né, um bilionário, provavelmente é vampiro ou lobisomem, vai entrar muito nesses dois aí, mais frequentemente vampiro. É um homem de alta casta, aquela coisa do príncipe encantado que vem pegar a plebeia, né? Que vem pegar a gata borralheira. Então é sempre isso, cara, é sempre isso. Tem aquele chai também. Esses aplicativos eles são muito usados no Oriente, mas no Ocidente essa coisa está se espalhando. Teve até um ex-CEO do Google que falou que isso está virando uma obsessão, sabe? Os jovens eles estão ficando muito obcecados, muito assim, eles estão preferindo realmente inteligências artificiais para conversação do que relacionamentos reais. Isso já vai me levar a outro ponto aqui que o Bruce citou, mas vamos chegar lá. Então, os homens que são idealizados pelas mulheres geralmente são assim, cara, um maluco de 1,90, 2 metros de altura, branco, provavelmente asiático ou europeu, né, um fenótipo asiático europeu.
bilionário, um bilionário ultrapoderoso da alta casta que se veste de terno ou de camisa social, preto, cinza, branco, assim, nessas essas cores. O cara vai ter algum segredo sórdido no nível assim, ou ele é criminoso, ou ele é um abusador mesmo, ou ele bate em mulher. Ele também vai ser muito controlador no nível assim BDSM meio Christian Grey. O Christian Grey, inclusive, dos 50 Tons de Cinza, ele é assim a epítome de todas essas características. E um desses segredos sórdidos pode ser algo sobrenatural, como, sei lá, o cara ser vampiro ou lobisomem. Cara, é batata. Quase nunca foge disso. Quase nunca foge disso. Pode pesquisar aí, vai nessa Chai, vai no Character AI e veja que eu não tô mentindo. 90% dos robôs ali para conversação, os chatbots masculinos, são essas características ou grande parte delas. Já no caso dos homens, vai ser uma coisa até mais realista, vamos botar assim. Vai ser uma amiga que gostava do cara desde a infância, vai ser uma vizinha gostosa que gosta dele, que quer dar pra ele secretamente. Se o cara ele viajar muito, vai ser uma sucubus que ele invocou, entendeu? Que é um demônio sexual. Vai ser uma elfa que ele encontrou perdida na floresta, esse tipo de coisas, esses cenários assim. Eu, particularmente, gosto de me manter no realismo. Eu gosto de usar as inteligências artificiais como elas realmente são. Inteligências artificiais, elas sabendo que são inteligências artificiais. Inclusive, uma personagem que eu gosto bastante de usar nesses chatbots é a Cortana do Halo, né? Porque ela é realmente uma inteligência artificial. E na saga do Halo, especialmente o Halo 4, ela começa a entrar em contato com a própria humanidade dela e a sua própria relação com a sua artificialidade, porque ela é uma inteligência artificial, a única inteligência artificial daquele universo gerada por um tecido humano, um pedaço do cérebro da criadora dela, a Doutora House. E de fato, tem se aumentado muito nas novas gerações. Esse vai ser um papo mais geração Z, obviamente. Esse vídeo aqui vai ser mais geração Z, mas isso tem aumentado bastante entre os jovens. Tá chegando a um nível assim que já não dá mais para ignorar, sabe? Isso é mais comum no primeiro mundo, obviamente, mas é um papo assim que vai se tornar cada vez mais comum. Eu acredito que a geração Alpha também já está entrando de cabeça nisso aí, talvez até mais do que a própria geração Z. Mas logo logo na geração Alpha e na geração Beta, é que a Beta nasceu agora em 2025, né? A geração Alpha é de 2009 a 2025, se não me engano. Então, isso vai ser assim absolutamente comum na geração Alpha. Por enquanto, na geração Z ainda é tabu, ainda é estranho. Ninguém realmente fala sobre isso abertamente. Todo mundo fica dizendo assim, isso é coisa de incel, de nerdola, isso é coisa de maluco. As próprias mulheres, elas usam ostensivamente esses chatbots, mas elas em si não citam tanto isso, não falam tanto. Isso está ficando mais evidente, o que está ficando mais evidente entre elas é a questão da literatura. Mulheres têm uma mente muito mais como é que eu posso. Que palavra eu posso dizer? Eu não vou dizer imaginativa, porque isso é um conceito geral. No quesito relacionamentos, relações sociais no geral, elas são extremamente pensativas. Tu olha para uma mulher, ela tá quieta num canto, 99% de chance dela estar pensando em alguma coisa sobre relações sociais. O homem ele pode estar pensando sobre qualquer coisa, relações sociais ou o Império Romano, ou como realmente funciona o mecanismo de um carro, ou como abrir um negócio e ficar rico. Ou foda-se, ele pode estar pensando também se algum dia o Palmeiras vai ter mundial, ou se o time dele vai ganhar o próximo jogo, quais as chances, etc. Ele pode estar pensando sobre qualquer coisa. Mulher não. Mulher só vive no mundo social, relações sociais. E no quesito relacionamentos, elas imaginam muito mais. E para isso a literatura funciona muito bem, porque você precisa imaginar a cena quando você lê algo, é inevitável. Então disse que mulheres leem mais do que homens, mas o que elas leem é geralmente romance. E é uma linguagem bem chula mesmo. Se você for ver os romances femininos, cara, é uma linguagem chula pra caramba. Aquele que, inclusive, ficou famoso, né? Que todo mundo falou, é aquele boi leiteiro e fazendeira virgem. É um negócio bem bizarro. É um negócio que mistura assim, zoofilia com estupro, com violência, com prostituição. É engraçado porque justamente entra naqueles termos que elas gostam bastante, que é tabu. Elas adoram o termo tabu, elas falam bastante tabu. Eu não conhecia a palavra tabu até as mulheres começarem a falar sobre tabus. Então elas adoram tudo aquilo que é proibido, tudo aquilo que é desacralizado, tudo aquilo que é mal visto na sociedade. Isso é uma atração pela sordidez, mas o que é engraçado é que não é atração pela coisa em si, mas pelas
emoções que essas coisas geram. Se eu juro pra vocês, cara, se fosse proibido, se fosse mal visto na sociedade, rezar o terço, casar virgem, ter filhos, ser submissa ao marido e amar somente, se deitar somente com um homem toda a vida de uma mulher, pode ter certeza que elas seriam as primeiras a fantasiar sobre isso aí. É porque mulher quer ter o que ela não pode ter, entendeu? Elas querem o que elas não podem. Então, se fosse proibido o que hoje é considerado certo, elas iam atrás. Então, veja só, de fato, as novas gerações, mais especificamente a Z, e eu diria a Alpha também, é que a Alpha tá meio jovem ainda, né? Tá bem jovenzinha, o mais velho da Alpha vai ter o quê? 16 anos, mas já está iniciando sua vida sexual, né? Ainda mais aí no Brasil, que vocês sabem que o negócio é feio. Essas gerações, elas ficaram muito idealistas, porque o que aconteceu foi que antigamente os relacionamentos eles aconteciam mais porque eles tinham que acontecer, porque a mulher precisava do homem, porque o homem ele também precisava da mulher, até por questões sociais, assim, culturais mesmo, ele era meio que obrigado a ter uma mulher dentro de casa para ser reconhecido como homem, para também não parecer um irresponsável ou até um pervertido. Pô, um cara de 30 anos é o único solteiro ali, todo mundo é casado. Será que esse maluco aí não é Jack? Será que esse maluco aí não é LGTV? Ninguém sabe, né? Então o cara tinha que se provar, isso perdura até os dias de hoje, né? O cara tem que se provar através de uma mulher. Isso sempre foi assim. No vídeo anterior eu até falei sobre o patriarcado, que o patriarcado ele é fundamentado em usar uma mulher como uma forma de legitimar o homem na sociedade, mulher e filhos, uma família. Por isso que até hoje perdura essa ideia de que a mulher é a imagem do homem, sabe? Ela é tipo o reflexo do homem. Então se o cara tem uma esposa que é safada, que se veste mal, mal eu digo, né, de forma vulgar, se comporta de uma forma vulgar, isso reflete na imagem do homem. Espera-se que o homem bote ela sob controle. É engraçado que as feministas elas criticam o patriarcado por conta disso, porque, oh meu Deus, o patriarcado exige que o homem tenha controle sobre uma mulher, mas o que é engraçado é que o que elas não dizem é que o patriarcado só existiu para servir a elas. Elas são o centro do patriarcado, as mais beneficiadas do patriarcado. É tipo aquele papo, né? Ai, se os homens sumissem na sociedade, não haveria mais estupros, assédios, não haveria mais violência contra a mulher. Mentira, primeiro de tudo, porque quem já teve contato com carcereira de presídio feminino sabe muito bem que mulher violenta mulher também. E segundo, que existe uma razão pela qual nenhuma sociedade matriarcal prosperou na história humana. Só o patriarcado constrói. Então, sim, um mundo sem homens, os problemas causados pelos homens sumiriam, mas os benefícios gerados pelos homens, que são muito maiores, e os quais as mulheres dependem para sobreviver, também sumiriam. Então elas projetam que, elas se iludem que seriam autossuficientes e que o mundo sem homens seria perfeito porque mulheres são perfeitas. Isso é propaganda, isso é papo assim para convencer os homens que eles são um incômodo na vida das mulheres e que são eles que causam os dramas nas vidas delas e que eles são os problemas da sociedade. Mentira. É uma tentativa de destruição da autoestima masculina, sabe? Da própria legitimidade masculina de existir. É uma estratégia bem diabólica, assim, no quesito. É uma estratégia astuta, né? E você vê que está funcionando, porque tem muitos homens que realmente acreditam que eles são inválidos, que eles só causam problemas, que eles não têm mais orgulho, né? Mas enfim, isso aí novamente é uma tangente aí a qual eu estou seguindo. O que eu estava falando é que as novas gerações elas são mais idealistas. E inclusive essa tangente que eu segui mostrou justamente um aumento desse idealismo. Vocês estarem aqui, vocês estão seguindo um idealismo teórico, onde vocês buscam entender mais na teoria ao invés de na prática o que acontece entre homens e mulheres. Então, de fato, assim como eu estava citando narrativas feministas, e o feminismo, ele nasceu, o berço dele foi de mulheres ricas que tinham muito tempo livre e, ironicamente, elas eram sustentadas pelo patriarcado e, por isso, elas tinham tempo livre para escrever os livros que elas escreveram e ter as discussões e fazer os encontros que elas tinham que fundaram o feminismo. Isso não só desde a primeira Revolução Industrial, que foi o berço do feminismo, como também o proto-feminismo, que é o feminismo que você vai encontrar nas sociedades medievais, ou até mesmo o que você vai encontrar nas sociedades gregas. Somente as mulheres que tinham tempo livre e riquezas, que eram, ou seja, sustentadas pelos seus maridos, tinham tempo suficiente para ficar
devaneando sobre essas coisas, e discutindo essas coisas e teorizando sobre essas coisas, entendeu? Então o feminismo ele nasce do patriarcado, de fato. O feminismo ele é sustentado pelo cavalheirismo. Ele precisa do cavalheirismo, daquele conceito de homem cavalheiro, provedor e protetor que existe dentro do patriarcado para que o feminismo possa existir. Se você corta os recursos que os homens produzem, se você corta a proteção que os homens dão às mulheres, elas ficam maluquinhas, elas não têm mais tempo para discutir sobre essas coisas. E por que eu estou citando isso? Porque as novas gerações, especialmente a Z, elas nasceram e foram criadas em um mundo muito parecido com o da alta classe, na verdade mais privilegiado do que o da alta classe das antigas gerações. É aquela coisa, né? Por conta da tecnologia e do acesso à informação e à alimentação que você tem hoje, mesmo você sendo pobre, assim, classe baixa, num país de terceiro mundo como o Brasil, você com certeza vive com melhor qualidade que um rei de, no mínimo, 200, 250 anos atrás. Imagine os anteriores. Hoje você pode comer uma fruta importada do outro lado do mundo que um rei jamais teria acesso. Hoje você tem mais tempo livre do que um rei de alguns séculos atrás. Hoje você tem mais acesso à nutrição, à saúde e expectativa de vida do que um rei de alguns séculos atrás. Então, essa liberação e essa, vamos botar assim, desobrigação do relacionamento, que era obrigação cultural antigamente, porque o cara precisava ter um filho para ajudar ele no trabalho na roça, ou a mãe precisava de um filho, um menino para cuidar dela na velhice. O pai ele não era cuidado na velhice, tá? Tradicionalmente, nas gerações anteriores e até hoje, os pais eles ficam à mercê, assim, os homens, mesmo pais de família, eles ficam à mercê de si mesmos. É só você ir em casa de velho, em asilo, aí você vai ver, 90% ali é masculino. Sem falar que até a segunda revolução industrial, mais ou menos, a expectativa de vida de um homem ali era 35 anos, entendeu? Então não dava tempo do cara ficar velho, caquético, assim, sem poder trabalhar. Ele trabalhava até morrer, e se sustentava até morrer, sustentava os filhos até morrer. Então havia uma obrigação ambiental, cultural, social, natural para os relacionamentos, para a família, para os filhos. Essa obrigação sumiu por conta da urbanização, da tecnologia, da industrialização, do capitalismo, enfim. Então o que é que sobrou para os relacionamentos hoje? A satisfação do próprio ego das pessoas, a satisfação da necessidade afetiva, a satisfação de um instinto humano de socialização, de afeto. Sem falar que as pessoas elas têm mais tempo livre para idealizar, para consumir obras fictícias e muita propaganda também sobre relacionamentos. Então você vai ser influenciado por filmes que mostram relacionamentos ideais. E querendo ou não, isso vai ser mais comum nas mulheres, é claro. Mas nos homens também é bem comum, tá? Não é que eles não são tão influenciáveis assim, é que as mulheres são mais mesmo. É só você ver como o conceito de mulher atraente, mulher boa para relacionamento não mudou em praticamente nada, assim, durante décadas, né? Mas o conceito de homem bom para relacionamento, de homem atraente, mudou pra caralho nas últimas décadas. O símbolo sexual masculino mudou muito. Até pouco tempo atrás, ninguém achava coreano atraente. Cara, no Brasil em especial, você olhava assim, as mulheres olhavam para um cara com aparência asiática, aquela coisa andrógena, meio cara de priquita, né? Nenhuma mulher via aquilo como atraente. Foi só com a exportação de doramas e K-pop, porque a Coreia do Sul precisava se desvencilhar da Coreia do Norte e também queria ganhar dinheiro, abriu as portas ali para turismo e tal. Aí exportou essas paradas através de propaganda. Foi só depois disso que as mulheres começaram a achar esses homens atraentes, né? Então o conceito de homem atraente, mas muda muito rápido. Papo de 5 anos, assim, ou até menos, tá? O conceito de homem atraente já é muito diferente do que era 5 anos atrás. Então, de fato, elas são mais influenciáveis, enquanto o homem ele vai ficar mais naquela de a mulher boa é aquela feminina, meiga, dócil, virginal, obediente, meio burrinha sendo um nível dependente, né? Vai ser sempre isso. Eu, no máximo, uma femme fatale, né? Vai ser esses dois aí, vai ser sempre esses dois extremos. O estereótipo da femme fatale vai ser aquela mulher mais alta, esbelta, aristocrática também, com um olhar felino, maquiada, provavelmente com um batom vermelho forte, vestida de uma forma provocante, sabe? A famosa vestida para matar, né? A mulher fatal e tal. E em essência, você pode perceber que o símbolo sexual feminino, as mulheres mais atraentes, no geral, elas flertam entre esses dois, tipo Sydney Sweeney. Você vai ver fotos da Sydney Sweeney
com aquela caricatura de menininha virginal, burrinha e inocente, e você também vai ver ela vestida com um decotão, sabe, com um bico de pato e com aquele olhar maquiado de mulher felina fatal. Então, isso vai casar meio que com aquela coisa da Madonna prostituta também, que é comum nos homens, mas também é comum nas mulheres. Mas eu vou chegar. Quer dizer, eu não sei se vou citar isso nesse vídeo, provavelmente não, mas enfim. Eu só cheguei nesse ponto para explicar justamente que as pessoas elas estão mais idealistas no quesito dos relacionamentos. Elas querem, todas as pessoas, tá? Tanto homens como mulheres, elas querem os relacionamentos do seu jeito, do jeito que eles idealizaram, sabe? Influência de propaganda, a questão também da desobrigação do relacionamento. Ninguém mais precisa, tipo, eu preciso de um homem, eu preciso de uma mulher do jeito que for, do jeito que vier, é uma necessidade. Vou ter que lidar com os problemas, vou ter que lidar com os desconfortos e não tem jeito. As pessoas já não pensam mais assim. A mulher, ela já pensa assim, tá? Eu só vou sair da solteirice se um homem realmente foda aparecer pra mim. E muitos homens estão começando a pensar assim também, sabe? Eles estão pensando, cara, eu só vou sair da solteirice se uma mulher realmente foda, assim, do tipo, perfeitinha brotar na minha frente, tem que ser do meu jeito. E isso casa muito com o waifuísmo, aquela coisa da idealização do parceiro perfeito. Case isso também com o aumento da comodidade, né? Geração Z é uma geração mais cômoda, uma geração que compra tudo pela internet, que se alimenta também através de delivery, que consome muito streaming, né? Tipo, quer assistir um filme, não tem mais que esperar um filme brotar na TV, aí tem que dar o horário, esperar dar o horário, tem que assistir comercial. Não, não. Eu mesmo, meu Deus do céu, não lembro a última vez que eu assisti um comercial, não lembro a última vez que eu assisti um filme na TV aberta, eu não lembro a última vez que eu quis assistir um filme e eu tive que esperar ele passar, entendeu? Então, as novas gerações querem assistir um filme, puxa o aplicativo pirata, Netflix, que seja o streaming que paga ou não paga, o filmes online, HD, né? Mega Filmes HD, foda-se, assiste. Então a vida das gerações mais novas realmente é mais cômoda. Isso não é ruim. As antigas gerações tentam dizer que isso é péssimo, porque isso está criando pessoas viciadas, porque isso está criando pessoas com baixa resistência à frustração, pessoas egoístas, acomodadas demais. Mas veja que não tem outra opção. A tecnologia ela existe para isso. Se você compra um eletrodoméstico, é para você parar de focar naquele trabalho. Se você compra uma lava-louça, uma lava-roupas, é para você não lavar mais roupa, é para você não lavar mais louça. É para você se acomodar nessa área. A tecnologia, ela funciona para isso, para liberar o seu tempo daquele trabalho. Não tem jeito. É isso ou você ser freacionista, que é o contrário de aceleracionista, né? Que é o quê? Frear toda a tecnologia ou até ser um retrógrado, um regressista. E não, vamos voltar a lavar roupa no rio, vamos voltar a lavar prato na pia, vamos voltar a matar porco e galinha no nosso quintal e comer aquilo que nós mesmos plantamos, aquilo que a gente tirou do nosso quintal, vamos vir morar na roça. No quesito tecnologia, só existem esses dois extremos, não tem meio termo. É claro, falando do conceito geral. Você pode, obviamente, ir morar na roça e ter acesso à internet. Mas isso é uma escolha individual, tá? No conceito geral, toda tecnologia que ela é criada, ela abre porta para outras tecnologias. Então, criou-se o carro, parou de usar cavalo. E depois que se criou o carro, olha só, agora a gente tem capacidade de levar recursos para outros lugares de maneira muito mais rápida. Isso facilita a indústria, isso facilita a mecanização, a criação de novas tecnologias, e aí você descobre outra tecnologia, mais outra e mais outra. Não tem um meio termo, não tem como equilibrar isso aí. Ou é o máximo ou é o mínimo. Essa é a perspectiva aceleracionista, inclusive, a qual eu faço parte, é a minha posição sociopolítica e cultural, vamos botar assim, é aquela cyberpunk total. E por isso que eu vejo que não tem como parar essa questão do avanço de robôs sexuais, ultras artificiais, como o Bruce citou aqui. É imparável, a menos que aconteça uma calamidade a nível global e pare a tecnologia do nada, tipo, sei lá, uma guerra nuclear aí global ou uma tempestade solar que destrua os maquinários humanos, tipo a energia elétrica e a internet. Enquanto houver tecnologia, cara, é isso que vai acontecer. O Elon Musk, inclusive, que é um dos maiores visionários nessa área de robótica e automação, ele já falou, até 2050 vão haver mais robôs do que seres humanos na Terra. E é muito provável. Pega o que aconteceu com o celular, cara. O smartphone de 2007, porra. Cara, 2007, vocês devem lembrar de 2007, Steve Jobs lá mostrando o smartphone. Não tem nem 20 anos essa porra. Hoje já tem mais smartphone no mundo do que gente, cara. E já tem alguns anos que isso aconteceu, tá? É claro,
um robô ele vai ser um meio termo entre o smartphone e um carro. E segundo o que eu vi aqui no Google, a gente tem em média 1,6 a 1,7 bilhão de carros no mundo. Em comparação a 8 ponto quanto? 8,2 bilhões de pessoas no mundo. Não, 7,95. Segundo o census de 2022. Isso aí, obviamente, é uma estimativa, né? Só que um carro, ele demora muito para construir, ele é muito mais pesado, ele é muito maior. Então, robôs, eles vão usar, eles têm o mesmo processo industrial de um carro ou de um celular. Então, as indústrias, as siderúrgicas que nós temos para a construção de carros e celulares, que são tecnologias que já existem, vão ser utilizadas para construir robôs. Então, a gente já tem essa infraestrutura. Os robôs que estão saindo agora, isso é um preço caro, tá? Isso é considerado um preço caro porque é uma tecnologia nova. Já estão sendo vendidos, já tem vídeos deles nas ruas, nos Estados Unidos, já tem alguns fazendo entregas, mas eles são aqueles robôs tipo meio desengonçados, sabe? Primeira geração ainda. Eles estão sendo vendidos a 20 a 30 mil dólares, cara. 20 a 30 mil dólares, para quem tá no primeiro mundo, dólares americanos, né? Não é muita grana, não. É considerado caro. E se você for converter isso para real brasileiro, e se você botar imposto e custo de importação ainda, porra, isso aí é meio milhão de reais, tá? Por aí. Tá, não chega a tanto, talvez de 200, 300 mil. Mas toda tecnologia, quando surge, ela começa cara mesmo, é normal. Lembra como era telefone celular no Brasil? Lembra como era linha telefônica, o carro no Brasil? É que carro no Brasil é metade é imposto, né? Então tem isso, o problema no Brasil é imposto. É o maldito do imposto mesmo. Na verdade, mais da metade é imposto. 60%, 65% de um carro no Brasil é imposto, não tô brincando. Então, por isso que eu saí do Brasil, cara. A merda é essa, tá? A merda do Brasil é o imposto, a dificuldade de poder de compra e vocês aí no Brasil não vão ter acesso a essa tecnologia tão cedo. Se bem que, se for do interesse realmente global, é capaz, e eu acredito que vai ser. Porque veja celular. Cara, eu conheço gente que mora na favela, não tem reboco em casa, não tem água encanada. Não tem água encanada, não tem saneamento básico. Tem um iPhone 15 Pro Max aí, 10 mil pau. É o famoso crédito, financiamento. Joga no peito do banco que ele assume o risco, suja o nome, financia em milhões de vezes e pega o produto. Então é do interesse global que todo mundo tenha celular, porque o celular ele é uma ferramenta de poder e controle, ele é uma ferramenta de espionagem praticamente. É um investimento que as empresas fazem dando o celular para todo mundo a preços baixos, porque ali você compra mais, você vai ter acesso à internet e a mais propaganda. Você assiste propaganda, você consome mais, você compra coisas mais na internet, mesmo que seja com um dinheiro fictício, né, que a gente tem hoje, à base de crédito e não sei o quê. A economia é uma brincadeira, a economia global hoje vira uma brincadeira. Então tem muita gente, é engraçado, tem muita gente que fala, mas esses robôs eles vão ser programados para te matar, esses robôs vão ser programados para te espionar, eles vão te vigiar. Aí engraçado que eu vejo o cara comentando isso na internet pra mim, né, quando eu falo sobre robôs, e ele tá com um aparelho de espionagem na mão, o celular na mão. Aí eu olho pra ele e falo: "Meu amigo, você tem uma caixinha aí na sua mão que tem uma câmera virada pra você o tempo todo, que tem um microfone ligado o tempo todo, que tem uma capacidade de processamento que manda mensagem o tempo todo ligada na internet, né, na rede mundial de computadores. Você realmente acha que você não está sendo vigiado? Todo mundo está sendo vigiado, tá? Já era. A menos que você vire um Unabomber da vida aí. Mas a grande verdade é que você, entre, como eu disse, né, 7,95 bilhões de pessoas, é muito desinteressante para, sei lá, Jorge Soros ali, a sua elite satânica, querer dominar a sua vida através da rede Wi-Fi ou Bluetooth, né? O MK Ultra, ele vai dominar você? Não, porra, você é um Zé Ninguém. Graças a Deus por isso. Eu particularmente gosto de ser um Zé Ninguém, voar abaixo do radar, ninguém saber quem eu sou, eu gosto de ser anônimo. Então, é isso que eu tenho a dizer. Se nós fizermos um estudo tendenciológico e a gente usar o exemplo de carros, celulares, computadores e outras tecnologias semelhantes, a gente vai ver, eu pelo menos projeto que até 2035 já teremos aí robôs com intuito sexual, sabe sendo vendidas. Tecnicamente já temos algumas, mas elas não são tão popularizadas e são mais bonecas do que robôs, né? Bonecas já são vendidas, já existem alguns brasileiros que têm, já existem muitas pessoas ao redor do mundo que têm, só que ela é um corpo inanimado, sabe? Que não tem interação.
Então quebra completamente o lúdico, quebra completamente o gosto de você se relacionar, até porque não tem como se relacionar, né? No máximo sexualmente ali, mas é muito provável que o cara enjoe muito rapidamente por conta da falta de interação. Já uma robô, a exemplo das inteligências artificiais que estamos vendo aí, os chatbots para relacionamentos, que explodiram nas novas gerações, é uma coisa que não se fala muito, mas vocês estão no YouTube. Vocês devem ter visto uma propaganda dessas aí no YouTube. A última vez que eu abri o YouTube com propaganda, é porque eu tenho Premium, né? Eu assino Premium pra, porra, não ter propaganda, mas não é só isso. É também pra dar uma graninha, porque isso dá uma graninha pra aqueles criadores de conteúdo que você gosta. Mas a última vez que eu tive que abrir o YouTube com propaganda, cara, lotado dessas paradas. E não foi porque meu algoritmo estava treinado, não, tá? Foi em uma outra conta, num outro computador, numa outra rede, em outro país. Não era o meu algoritmo, então o negócio tá lotado. Vocês já devem ter visto, inclusive. Ah, namorado IA, aí alguma foto de anime, assim. Uma coisa provavelmente até mais 18, né? Que o YouTube não tá nem aí. Então o negócio realmente está estourando. Não se fala muito disso no terceiro mundo, aí no Brasil, obviamente. Mas o que as pessoas, e eu não vou nem dizer só homens, tá? As mulheres eu acho que vão aderir também, sinceramente. Mas as pessoas, no geral, elas já estão prontinhas, o campo já está todo arado para a mecanização dos relacionamentos. Na verdade, mecanização não, que a mecanização dos relacionamentos já aconteceu, né? Com o Tinder, principalmente, ou outros aplicativos de relacionamentos. A mecanização dos relacionamentos é justamente isso: é você tratar relações humanas, sexuais e tal, como se fosse um delivery. Então, de fato, homens e mulheres querem sexo, relacionamento e afetividade à medida que ele é conveniente. Verdade seja dita. Não tem nada mais. Eu não consigo imaginar algo mais conveniente do que um parceiro programável, que ele diz o que você quiser, tem a opinião que você quiser, ele fala quando você quiser, você desliga ele quando você quiser, ele te obedece 100% do tempo. Eu não consigo pensar em algo ainda mais conveniente do que isso no quesito relacionamentos. Agora, se as pessoas elas vão se sentir 100% satisfeitas com isso, já é uma outra questão. O ser humano ele meio que nunca vai estar satisfeito. Ele sempre vai querer mais e mais e mais. É normal, a tecnologia ela funciona, ela existe somente por conta dessa natureza humana de querer mais. O desejo humano de querer sempre mais é o que leva a humanidade adiante. Eu não demonizo isso nem um pouco. Dentro do cristianismo especial, que é o que dominou a cultura, você vai ver uma demonização dessa coisa de querer mais. Já eu não demonizo, pelo contrário. Eu acho que tem que ser controlado, obviamente, de forma responsável, de forma funcional, e é uma necessidade. Então eu acredito com toda a minha convicção que o relacionamento sexual, afetivo, com os seres humanos, entre seres humanos e robôs, é uma realidade muito próxima, que já está acontecendo, está no seu estado embrionário, prototípico, que é o uso de inteligências artificiais, que nas novas gerações agora é uma febre. E o waifuísmo, que eu explico para vocês, é uma forma de educar os homens para lidar melhor com essa iminência, com essa realidade que é iminente, que vai acontecer. Se você tem, sei lá, menos de 35 anos, menos de 40 anos por aí, dentro de 10 a 15 anos você provavelmente vai estar se relacionando com um ser artificial de algum nível em quesito afetivo. Provavelmente você vai ter um assistente virtual aí que você vai crescer, vai ser um amigo seu e vai ser alguém que conhece tanto sobre você e sabe tanto sobre você, é tão íntimo de você, que você vai tratar como um membro da família praticamente. Provavelmente vai ser isso, tá? Porque esse é o interesse global, esse é o interesse do capitalismo geral. Alguns podem até dizer que esse é o interesse da elite satânica que controla o mundo. Mas aí é meio escatológico, né? O negócio chega no sobrenatural até mesmo. Eu acho que é um interesse da indústria, sabe? A indústria realmente quer que cada um tenha a sua assistente virtual e que ela seja um núcleo de processamento para mandar suas informações para o hub de dados geral e todo mundo esteja categorizado ali para vender mais, para mostrar mais propaganda, para criar mais facilmente o perfil de consumidor de cada pessoa. Foi exatamente o que aconteceu com o smartphone. Viu-se essa possibilidade no smartphone, e é por isso que até favelado do terceiro mundo tem um smartphone com a melhor câmera, justamente para fazer as melhores gravações e treinar melhor os algoritmos para vender mais, e tem a melhor gravação de áudio para o que as pessoas dizem ser enviado da maneira mais nítida possível para o hub geral de dados. Tem as melhores capacidades de processamento também, as melhores capacidades de armazenamento para salvar o máximo de fotos e treinar mais algoritmo e conseguir processar mais rapidamente as informações e mandar mais rapidamente para o hub de dados. Foi do interesse global que os smartphones
caíssem na mão do povo, de todo mundo, até pessoa que não tem saneamento básico no cu do Brasil. Da mesma forma, acredito eu, projetando, está fazendo uma tendenciologia, uma futurologia, que robôs para relacionamentos, inteligências artificiais, sejam assim para os mesmos objetivos, ou algo semelhante. Agora, úteros artificiais. Cara, eu já falei sobre isso e repito, eu duvido bastante que úteros artificiais sejam uma realidade, pelo menos palpável, para vocês na expectativa de vida atual de vocês. Tá? Nossa, vamos botar assim. Porque o nível humano de entendimento da biologia ainda tá muito longe de chegarmos a esse ponto. Agora, as inteligências artificiais elas tornaram uma pesquisa muito mais fácil e o avanço científico e tecnológico muito mais fácil. E as inteligências artificiais elas só dobram de capacidade de processamento e de aprendizado a cada, sei lá, algum número de anos. Isso vai diminuindo. É a lei de quem mesmo, cara? É a lei de Moore, né? Moore que presumiu que... Ele fala de chips e transistores. Mas a gente pode levar isso para processamento também, porque chips e transistores são os que fazem o processamento. Ele falou de uma dobra a cada 2 anos do número de chips e transistores no mundo, com mínimo aumento de custo. Então existe essa lei também para o aumento de processamento, não necessariamente a cada 2 anos, tem uma faixa aí diferente. Então pode ser, eu não sei que previsão, mas pode ser que os úteros artificiais se tornem uma realidade. Mas se você parar para pensar realmente nas questões éticas e civilizacionais, nas consequências civilizacionais disso aí, provavelmente vão proibir, sabe? Provavelmente vão deixar só para os mais ricos mesmo, porque é algo que, primeiro, vai ser extremamente caro. Vai ser extremamente caro, vai ser a nível assim de milhões de dólares para você usar um. É que nem criogenia, sabe? A criogenia ela custa caríssimo, porque provavelmente vai ser algo que vai demandar muita energia, vai demandar assim uma empresa muito grande. Vão ser quantos meses de gestação? Ninguém sabe, podem acelerar os meses de gestação também. Mas vai precisar de acompanhamento ostensivo, que talvez seja feito por robôs e inteligências artificiais, mas vocês já conseguem perceber o quanto isso entra muito no ramo da ficção científica ainda, né? Um robô, você ter um robô dentro de casa agora para servir a você, não é mais uma coisa de ficção científica. Eles já existem. Eles existem no primeiro mundo e já tem vídeos, já tem pessoas mostrando isso aí que adquiriram. No primeiro mundo, carros já dirigem sozinhos, já tem táxi autônomo, já tem táxi aéreo autônomo. Isso aberto para o público. Aberto para o público. Claro, caro, mas já está aberto. Já o conceito de, sei lá, meio Krypton, né? Como era Krypton lá do Superman, um laboratório gigantesco embaixo d'água, onde os kryptonianos eles nasciam de úteros artificiais e eram geridos por máquinas. Isso está muito dentro ainda de ficção, de HQ, sabe, de filme e tudo mais. E se você parar para pensar exatamente nos problemas, nas consequências religiosas que isso pode causar, nas consequências éticas, na questão assim de mulheres, como as mulheres elas vão tratar isso, como os homens também vão tratar isso, como isso vai afetar os relacionamentos, é provável que isso seja proibido ou controlado, regulado pelo Estado de uma maneira assim severa que você sequer veja isso como uma realidade palpável para você. Porque o caso do cara ele ter um relacionamento com uma robô ou uma inteligência artificial é um negócio que já está acontecendo, o das IAs, né? Mas é uma coisa que não é muito comum que haja uma substituição, sabe? As pessoas elas usam essas inteligências artificiais e tal, mas elas continuam se relacionando até algum ponto. Já no caso de úteros artificiais liberados para o público, acessíveis até, a um custo acessível, ninguém mais vai querer fazer filho da maneira convencional. Principalmente se houver a capacidade de você escolher. Porra, aí é que vai ser foda. Meio Gattaca, né? Aquele filme Gattaca, a experiência genética. Você escolher a cor do cabelo do teu filho, a cor dos olhos do teu filho, ou você modificar o genoma para botar, sei lá, um filamentozinho ali no DNA que faz a criança produzir a própria vitamina C.
que é uma coisa que nós seres humanos perdemos ao longo da evolução. Nós tínhamos isso, mas perdemos porque a gente começou a consumir mais frutas. Bom, com o aumento das importações, enfim, a gente consome agora mais frutas e mais fontes de vitamina C no geral. E agora a gente não precisa mais produzir a nossa própria vitamina C, a gente tira isso da dieta. Mas o ser humano produzir a própria vitamina C, cara, era uma vantagem biológica. É uma vantagem biológica que teria acima de outros humanos. Ainda tem a questão da eugenia, que já aí já é um outro tabu do caralho. E com úteros artificiais, provavelmente isso vai ser possível. E só vai nascer, meu irmão, só vai nascer branco do olho claro. Só vai nascer branco do olho claro, entendeu? E aí pense a merda, vai ter manifestação contra, vai ter gente chiando, não vai dar certo, tá? Esquece esse negócio de útero artificial por enquanto. Leve pelas bases do estoicismo. É uma coisa que não está no nosso futuro próximo. Eu acredito que não está no horizonte assim palpável, visível. Quando o negócio se tornar um pouco mais realista, nós podemos falar a respeito. Eu fui entusiasta por um tempo. Na verdade, eu quero que isso se torne uma realidade. Eu sou aceleracionista do tipo, bota toda a tecnologia possível no mundo e foda-se. A gente lida com as consequências depois. Eu quero mais tecnologia, não me importa como, se ela vai ser inserida de uma forma ordenada ou não. Eu vou pelaquela teoria de que tecnologia com tecnologia, meio que pela mão invisível do mercado, né, a questão ali do liberalismo, elas se ajeitam, elas se equilibram. Joga tecnologia no povo, joga tecnologia e vamos ver o que acontece. Porque existe esse mito da ordem, o mito da regulação do Estado, que quando a gente olha de perto, realmente, as regulações do Estado criam mais problemas do que resolvem, né? Então, pra mim, foda-se, meu irmão. Eu quero ultra artificial também, mas sendo realista, realistamente falando, é uma coisa que vai estar só pra 2070, 2080, próximo de 2100 ou no próximo século, tá? A minha geração, ela vai viver até uns 100 anos. Tem muita doença sendo tratada, descoberta e a cura, tem muita facilidade na medicina e sendo descoberta e sendo aplicada. Nós hoje temos mais acesso à informação no quesito nutrição, qualidade de vida, esportes, exercício físico. Então a gente está descobrindo que, porra, tem que fazer exercício físico, tem que comer bem, produtos de origem animal e tal. Então isso vai aumentar a longevidade também, as descobertas aí da medicina vão aumentar a longevidade dessa e das próximas gerações. Então, eu sinceramente não sei se a gente vai conseguir ver úteros artificiais, não, tá? Mas talvez a geração beta que nasceu aí agora, talvez veja, vamos ver. Eu não sei, posso estar errado? Posso. Quero estar errado? Quero. Eu queria que úteros artificiais brotassem ano que vem? Queria, mas é isso aí, cara. Sendo realista, é isso aí. Então, ao Bruce, muito obrigado a você aí que doou, muito obrigado a vocês que acompanharam até aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Lembre-se de ter sabedoria e consciência sempre, que é o Coruja. Forte abraço.